Hitler e os Segredos do Nazismo, volume 1, de Sérgio Pereira Couto. Apresentação. 70 anos após o início do maior conflito armado da história, que resultou na morte de cerca de 50 milhões de pessoas de diferentes nacionalidades, o mundo ainda se pergunta, abismado, por quê? Entendê-lo se faz primordial por sua magnitude, e é impossível sem conhecer a fundo todo o pensamento ideológico que acabou gerando a Segunda Guerra, e em particular o nazismo, que foi capaz de conduzir milhões de pessoas à total insanidade, se colocando acima de outros da mesma espécie e promovendo um dos mais tristes momentos da raça humana. Nesta coleção, formada por 2 conceituados livros sobre o assunto, Dossiê Hitler e Os Segredos do Nazismo, o experiente jornalista Sérgio Pereira Couto mostra um trabalho de anos de pesquisa, trazendo à tona todos os episódios que cercaram a ascensão e queda de Adolf Hitler e de sua ideologia. O primeiro volume mostrará como um obscuro soldado austríaco conseguiu manipular uma opinião pública inteligente e culta, e se tornar um dos maiores líderes de todos os tempos, como conduziu todo o mundo a uma sangrenta disputa armada, fez com que milhares aceitassem a ideia de extinguir uma raça inteira, no caso, a judia. Informações surpreendentes sobre a personalidade do ditador, juntamente com uma análise de diversas passagens históricas, são apresentadas para que o ouvinte possa tirar suas próprias conclusões sobre o que levou o mundo a um dos mais vergonhosos períodos da história. E mais do que isso, dizer não a qualquer movimento baseado na crença da superioridade de um povo sobre o outro e de que era possível construir uma ordem mundial sob jugo da suástica. Capítulo 1. Primeiros passos. O ouvinte deve pensar: qual seria o verdadeiro motivo de montarmos outra biografia desse homem tão odiado? É simples. Há biografias boas e ruins, mas nenhuma delas é considerada completa. Nosso intento foi oferecer o quadro mais completo possível. Não se trata, em absoluto, de uma tentativa de exaltar o líder nazista ou seus feitos, mas sim de oferecer um exame histórico sobre o assunto que continua sendo um tabu para muitas pessoas, inclusive no Brasil, embora tenham se passado mais de 60 anos desde a Segunda Guerra Mundial. Para aqueles que conseguem pensar claramente, verão que falar sobre o Führer alemão é um assunto, no mínimo, curioso. Afinal, como um obscuro soldado austríaco conseguiu manipular a opinião pública alemã com tanta persuasão como se vê nos filmes da época? Para responder a esta pergunta, é necessário conhecer um pouco dos fatores que provocaram a ascensão ao poder dos nazistas, que vão muito além de simples orgulho ferido pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Muitas teorias foram levantadas durante todos esses anos para explicar o sucesso do nazismo, mas nenhuma delas foi conclusiva. A própria morte de Hitler está envolta em mistério e tornou-se material para as teorias de conspiração que fazem a festa dos paranoicos de plantão. Tudo será analisado ao longo deste trabalho e as conclusões ficarão por conta do leitor. O século XX foi um dos mais sangrentos da história da humanidade. O movimento nazista tornou-se parte tão integrante dele que é praticamente impossível analisar o período sem tocar nesse assunto. Por isso, precisamos, antes de mais nada, entender como o mito Hitler nasceu e recebeu suas influências. E para isso, vamos começar nosso trabalho falando dos primeiros anos de sua vida. Braunau am Inn é um pequeno município no norte da Áustria, que fica a 60 quilômetros ao norte de Salzburgo, próximo à fronteira alemã. Essa cidade situa-se à beira do rio Inn, colada ao Land alemão da Baviera. Na outra margem desse rio, fica a cidade alemã de Simbach am Inn, que se liga à anterior por uma ponte. Naquela época, Braunau, a forma mais simplificada do nome... Sample complete. Ready to continue?